Fala galera, bom dia, Pastor Alvarez aqui. Segunda-feira é nosso dia de hombridade e hoje nós vamos falar de testosterona e hombridade, coisas que caminham juntas. Deus não errou em te fazer homem e Ele coloca dentro de mim e de você, cara, esse hormônio que é característico, marcante das nossas vidas. Existem inúmeras teorias da conspiração, né, cara, que existe, né, uma ação de um governo oculto para que reduza o índice, né, e a gente tem ali inúmeras coisas que podem corroborar com essas ideias e tal, a níveis nutricionais, em água e outros, né, pesticidas e tal. Mas o que eu queria te incentivar hoje de manhã? Se você for para a internet hoje, cara, você tem milhões de artigos sobre o tema testosterona, divisões de cadeia, explicações técnicas, como que ele funciona, como é que ele é absorvido, como que ele se desenvolve, seja nos testículos, seja na glândula, seja em todos os aspectos. Mas o que a gente precisa entender, que quando o homem ele está equilibrado dentro com a sua testosterona no nível certo, ele é um sinal biológico de prontidão. Ele é um sinalizador biológico de que você, como um homem, cara, você tem prontidão e ação. Então, quando ela está equilibrada, há disposição para treinar, coragem para liderar, clareza para decidir, energia para proteger. Então, quando ela é negligenciada, aí a coisa entorta. Daí você entra num projeto, cara, num programa interno do nosso corpo chamado estrogenado. Porque aí o corpo metaboliza, né? Então aí você começa a ter uma carga maior de estrogênio dentro do seu corpo e aí você acaba se tornando um homem estrogenado. Você fica inchado, as tuas glândulas mudam a composição e aí você começa a perder pelos, você começa a engordar, você começa a ficar até um pouco mais afeminado. Então não quer dizer que você vai enveredar para o lado negro da força, mas você começa a ter essas características de hipersensibilidade e coisas relacionadas a isso. E nós, como somos homens, querido, e como eu abri dizendo, Deus não errou em te fazer homem, dentro de mim e de você, cara, nós somos chamados para a guerra, né? Seja forte e corajoso, é Deus dizendo a Josué na entrada de frente com Canaã. Moisés morreu, cara. Tem o tempo de luto, glória a Deus, aleluia. Vamos viver o luto, vamos celebrar, né, esse período. Acabou o período, irmão. Vamos voltar para a guerra. Ele é um general, ele tem que estar disposto. E o que eu e você precisamos fazer é entender que a coragem e a força está diretamente ligada à presença deste hormônio nas nossas vidas. Então, você precisa, cara, eu e você, hombridade não é agressividade descontrolada, ela é uma força submetida a Deus. Quando eu e você, como homens, nós entendemos que a nossa força, seja ela física, mental, intelectual, seja ela fez uma força de vontade, uma força de conquista, quando ela não é guiada por Deus, ela está completamente descontrolada. Mas quando a gente submete esta força a Deus, Deus tem poder sobre as nossas vidas. Eu posso fazer um vídeo mais técnico sobre testosterona, pegar mais questões relacionadas à alimentação, à parte da saúde, né? Que eu me proponho a fazer isso essa semana. Mas hoje eu queria que você entendesse que para que eu e você vivêssemos a nossa hombridade como homens, é muito importante que eu e você saibamos qual que é o nosso nível hormonal. E também, cara, muito cuidado com a suplementação, porque desde o momento que você aplica, dificilmente você volta a produzir índices naturais. Então, antes de você partir para a Durateston, né, e todas essas mecânicas aí que a galera conhece, todo mundo curte e tal, começa a pensar um pouco, cara, se não é interessante você procurar um mecanismo mais natural para aumentar a tua testosterona, né? Caminhar no sol, fazer atividade física, melhorar a sua alimentação, viver como um homem, né? Pôr os pés na terra, né? Achar coisas que você vai fazer com as suas mãos,
cuidado com essa frase, né? Fazer trabalhos manuais, andar na terra, andar no meio do mato, sabe? Tipo assim, comer comida de verdade, sair dos industrializados. Cara, tem muita coisa que a gente pode fazer, como entender como a água funciona, beber a quantidade certa de água dependendo do teu peso. Nós, como homens, cara, nós precisamos começar a prestar atenção. Nós negligenciamos demais a nossa saúde. E o primeiro sinalizador de que a nossa saúde não está bem, cara, é a testosterona. Quanto mais equilibrada ela tiver, quanto mais alta ela tiver, e não tem problema ela estar alta, né? Mais a gente está vivendo bem, mais a gente está colhendo os benefícios de tê-la na nossa vida. Então hoje, né, treine, se alimente, ore, busque, seja forte e corajoso. Não fui eu que te chamei, não foi isso que nós ouvimos de Deus, Deus não disse, não fui eu que te chamei, seja apenas forte e muito corajoso. Então, essas características de força e coragem, cara, elas só são presentes na nossa vida se os nossos índices hormonais estiverem presentes. E tem, cara, uma coisa muito importante da testosterona, que pouco a gente fala, chamado aromatose, que é a substância, que é o que produz, que é o que gera. Então, a gente também tem que conhecer um pouco também sobre como que o nosso corpo funciona. Então fica aí uma dica, cara, vai dar uma estudada, vai dar uma pesquisada, tem muita gente boa falando e muita especulação sobre o assunto, mas entenda que a melhor forma de você saber, cara, é vá no endócrino, cara. O endócrino sério, avalie os seus hormônios, a sua taxa hormonal, veja como é que está o seu índice de testosterona e, se você não conseguir alcançar níveis normais, né, cara, tipo assim, se você não conseguir alcançar níveis normais naturalmente, aí, se você quiser, você pode suplementar, beleza? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Uma segunda-feira ricamente abençoada. Vamos convalando. Bem-vindo ao Café com Espada e Machado. Se está fazendo sentido para você, eu estou subindo os vídeos lá para o meu canal do YouTube. Então, se você ainda não me segue lá, siga lá por gentileza. Valeu? Deus abençoe.